Olá, grupo, tudo bom? Espero que todos estejam bem. Nós vamos iniciar o estudo dessa semana e eu gostaria de estar orando nesse momento. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Deus, as nossas vidas, abençoa a vida dos meus amados irmãos, visita seus lares, que em nome de Jesus a tua paz habite no lar de cada um de nós, que em nome de Jesus nós possamos estar, Senhor, mesmo separados por conta do momento atual, mas juntos, Senhor, segundo o teu amor, o teu querer, segundo o teu espírito que atua sobre as nossas vidas. Conduza, Senhor, nesse estudo dessa semana, fale profundamente aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Bom, o tema dessa semana vai falar um pouquinho sobre o que foi abordado do Congresso dos Jovens, né, do Aviva, e vai falar sobre avivamento, né, o avivamento da nossa igreja. E a palavra avivamento, eu cheguei a anotar algumas coisas aqui. Muitas das vezes, quando a gente fala avivamento, a gente se refere muito ao lado emocional. Talvez a gente venha pensar um avivamento da igreja. A gente talvez venha pensar em manifestações de dons. A gente venha pensar muito no lado emocional, né? Numa igreja totalmente voltada para os dons do Senhor. E normalmente um avivamento que o Senhor quer para o seu tempo hoje, o tempo presente, é algo bem diferente talvez que isso que a gente tenha noção. Então aqui, o avivamento ele não é emocionalismo momentâneo, algo que aconteça naquele momento, muitas das vezes produzida por muitos evangelistas, mas sim é um constante mover do Espírito na igreja, produzindo vida e energia espiritual. O que às vezes acontece é que muitas vezes as pessoas falam assim: o culto foi maravilhoso, nossa, que palavra, que momento, mas é uma coisa momentânea. Um culto emocionante, uma palavra emocionante, ela precisa ser uma constante. Ela precisa ser um fogo ardente, uma chama que não se apaga daquela igreja. E uma chama que não se apaga, a gente pode entender sim. Isso é um avivamento, é uma igreja avivada. Porque a palavra avivamento, ela significa despertar, acordar, tornar mais vivo, apressar, reanimar. Então é contribuir cada vez mais para o ânimo da igreja. Isso a gente pode entender. E uma palavra para esse tempo que a gente vai tentar encontrar aqui é uma palavra do profeta Joel. Uma palavra que o profeta profetizou para as suas igrejas. Está lá em Joel 2, o versículo 28 e 29. Ele diz assim: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Sobre estes servos e sobre essas servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Uma profecia de Joel para o tempo atual da igreja. E o interessante é que acima ele não coloca nenhuma escala de pessoas de fora. Ele fala de filhos, de filhas, de velhos, de jovens, todos da igreja do Senhor, todos participando desse avivamento, todos dentro desse derramar de espírito, né? Desse contentar de espírito. Nós entendemos que o Senhor, ele quando projetou a igreja dele, ele projetou principalmente uma igreja que manifestasse seus dons, né? Uma igreja onde cada um tivesse a sua função, cada um tivesse o seu desempenho. E cada um desempenhando o que Deus colocou na vida de cada um, a gente pode chamar isso de uma unidade. Tudo que se une vai causar um grande resultado lá na frente, né? Tudo que a gente caminha junto, a gente já, né, cada um de nós já podemos ter experiências de trabalho em grupo. Todo trabalho em grupo, por mais desafiador que seja, porque em grupo você tem que talvez abrir alguns pontos de vista, tem que conceder, tem que ceder, tem que saber fazer trocas, tem que tentar chegar numa visão única.
Então, todo trabalho, mesmo com esses desafios, é um trabalho que vai muito adiante. É um trabalho que alcança os grandes benefícios, grandes resultados. E Deus, sempre pensou num Deus em comum, Deus, um Deus de grupo, um Deus de união. Esse é o nosso Deus. E para isso, o que ele pensa? Ele quer uma igreja assim, caminhando juntos. Vocês já devem estar cientes que a igreja vai estar, a partir desse mês de setembro, com uma campanha de jejum e oração em cima de propósitos da igreja, propósitos para a minha vida. E eu creio que um dos objetivos do pastor é justamente estar buscando essa unidade da igreja. Toda uma membresia juntos, caminhando juntos num propósito. Toda uma membresia orando e jejuando juntos, em cima de um propósito. Isso tem uma força tremenda no campo espiritual. Uma força avassaladora e que tenho certeza que nós alcançaremos grandes resultados. Teremos muitos testemunhos quando a igreja tiver com essa unidade. Então vamos lá, vou pontuar algumas coisas que tem aqui no estudo. O avivamento em unidade. Então vamos pensar aí, tá? Esse avivamento. Antes da gente pensar nessa unidade, o que pode gerar esse avivamento? O primordial de gerar um avivamento no povo de Deus é ouvir a sua palavra. Não só ser meros ouvintes, mas praticantes dessa palavra, porque a palavra é a boca de Deus na nossa vida, é o que Deus está falando, a gente precisa viver essa palavra. E aí o cristão, ele tem que começar a fugir, talvez de uma rotina religiosa. Ele se enquadra numa rotina religiosa pelo simples fato de ter se tornado membro da igreja, sem, contudo, querer buscar uma experiência no Senhor, buscar algo mais profundo. É o que vocês costumam muito, né? Cada um de nós ouvirmos muito aí. É estarmos só apenas numa visão rasa do Evangelho. Não é buscar a intensidade desse Evangelho. Então, quando a gente não busca, a gente acaba vivendo uma vida cristã dentro de uma rotina religiosa, sem ter tido nunca e nem nunca buscar uma experiência profunda com o Senhor. Eu poderia estar mensurando isso como se nós tivéssemos raízes bem pequenas, não profundas, que aí quando bate um vento mais forte, essa planta é levada, ela é arrancada, ela é destruída. Então, nós estamos vivendo um tempo que o Senhor, ele quer esse avivamento para a igreja dele. Ele quer raízes profundas, porque nós já estamos vivendo tempos muito difíceis. Nós já estamos vivendo tempos de tribulação. E segundo a palavra de Deus, as coisas não terminam por aqui, não. Né? É até lamentável nós falarmos isso. Mas se o mundo em si ficou tão mexido com essa pandemia que assolou, o que teremos ainda pela frente? Né? O que teremos ainda? Isso é profecia, isso é bíblico. Não temos como fugir disso. E como estarão as nossas raízes quando tudo isso se cumprir? Quando tudo isso estiver acontecendo? Teve pessoas que não conseguiram sobreviver a essa primeira investida da vida, esse primeiro terror que nós enfrentamos. Teve muitas pessoas que se desestruturaram emocionalmente, financeiramente, em tudo. E talvez foram sendo levadas exatamente por isso, porque não estavam com raízes firmes no Senhor. Então nós precisamos, irmãos, nos prepararmos para os dias maus. E precisamos aprofundar, né? Então vamos lá. O avivamento em unidade. O que diz aqui o estudo? Ele diz assim: o avivamento, ele traz o sobrenatural de Deus para as nossas vidas. Isso está lá em 1 Coríntios 2:9. Deixa eu estar lendo aqui para vocês. 1 Coríntios 2:9. Diz assim a palavra do Senhor: mas como está escrito,
nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nossa, que mensagem positiva é essa? Nós não temos nem menção do que Deus tem preparado para a vida de cada um de nós. E nós precisamos buscar isso sim. É buscar essa presença de Deus, é buscar incessantemente em conhecer esse Deus, em ter uma vida disciplinada na oração, no jejum, no estudo da palavra, porque isso ele coloca exatamente aqui. Nem nossos olhos ouviram, nem nossos olhos viram, nem nossos ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. Então, olha que intensidade no conhecimento do Senhor e o que isso pode gerar para a minha vida. Gera mais conforto, mais tranquilidade, mais certeza de que tem um Deus presente comigo em cada situação da minha vida. E aí, a palavra avivamento é exatamente isso. O avivamento ele precisa estar inserido nesse sobrenatural de Deus na minha vida. Eu preciso estar avivado, eu preciso estar cada vez mais na certeza, na confiança de que tenho um Deus que irá me mostrar maravilhas que jamais eu pensei. Quantas das vezes nós oramos ao Senhor e pedimos algo para Ele, e Ele, além de fazer aquilo, Ele sempre tem um a mais. Ele acrescenta um quê? Que talvez a gente nem pensava nisso. Nossa, nem pensei como é que Deus foi tão maravilhoso, como foi perfeito comigo. Olha o que Ele fez comigo, o que Ele fez na minha vida. Então é exatamente isso. O que o Senhor quer nos mostrar é que Ele tem muita coisa a acrescentar ainda para as nossas vidas. Basta só realmente nós buscarmos, né? E o que ele fala aqui, o avivamento traz vida plena de Deus para as nossas vidas. E aí tem um versículo que nós conhecemos muito, que está lá em João 10:10, que diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que é uma vida abundante, né? O que é uma vida plena? O que é uma vida completa? Uma vida muito bem vivida. Isso é o que Deus tem para nós. Mesmo sabendo que a nossa morada não é aqui. Mesmo sabendo que talvez não serão aqui que teremos todas as respostas. Não seja aqui que teremos todas as nossas conquistas, mas o tempo que nós permanecermos aqui, o Senhor ele quer nos oferecer essa vida em abundância. E o Senhor quer isso para a igreja dele, quer isso para as nossas vidas. Vida em abundância, vida plena, vida cheia de alegria, independente das circunstâncias, das adversidades. E essa alegria eu só vou conseguir encontrar no Senhor. Essa vida de plenitude somente no Senhor. Eu não vou conseguir encontrar isso no melhor emprego da minha vida. Eu não vou conseguir encontrar isso no melhor salário que eu puder receber. Eu não vou encontrar isso nas melhores pessoas que possam fazer parte do meu convívio social. Somente Jesus tem a verdadeira alegria, somente Jesus tem a verdadeira paz, somente Jesus tem a verdadeira plenitude de vida. Somente nele. Somente nele eu vou encontrar, sim, uma vida que eu posso dizer bem vivida. Somente Jesus. Mas não é isso que o mundo passa, né? O mundo ele passa falsos conceitos de felicidade, o que na verdade são momentos de felicidade, são momentos plenos talvez que você possa, mas não são eternos, eles não são constantes. Eu posso ter momentos de felicidade porque eu consegui uma grande quantia financeira, fazer viagens que eu nunca pensei em fazer na minha vida, só que eu posso fazer tudo isso, mas quando eu retornar para o meu mundo, ainda haverá aquele vazio, ainda haverá uma ausência, e essa ausência é Jesus. Então só Ele pode corresponder todas as áreas da minha vida, não existe um outro, né? E aqui fala exatamente isso. Ele nos concedeu esse sacrifício, essa vida abundante, através do seu sacrifício na cruz. E é interessante que o estudo ele fala isso, essa vida plena
de alegria, ela não pode ser guardada só comigo. Ela precisa ser passada também para os meus irmãos. Quando eu estou muito bem comigo, quando eu conseguir essa plenitude de Jesus na minha vida, eu vou começar a exalar isso para as pessoas que estão no meu meio. E aí ele traz a menção da figura da cruz. E a figura da cruz é exatamente algo muito interessante. É o meu contato, né? A cruz no lado vertical, que é o meu contato com o Pai, o meu relacionamento com o Pai, e a cruz no seu comando na horizontal. E esse comando na horizontal quer dizer o meu relacionamento com os irmãos. Quando eu tenho o meu relacionamento pleno com o Pai, automaticamente com os meus irmãos serão da mesma forma. Eu vou estar exalando isso. E essa cruz, ela precisa ser feita com essas duas estacas, né? Não tem como eu me relacionar só com Deus e não ter a estaca do meio, não querer nem saber da vida dos irmãos, como estão meus irmãos, meu relacionamento com os irmãos. E não tem como eu ter essa cruz só na horizontal, me dá muito bem com todo mundo, se eu não tenho um relacionamento com o Pai. Então, essa cruz, ela precisa, sim, dessas duas estacas para eu poder ter uma plenitude de vida, para eu ter um avivamento presente na minha vida, na vida da minha igreja. E traz aqui, o avivamento também em unidade nos faz viver o novo de Deus. Isso está lá em Isaías, vou estar lendo aqui para vocês, Isaías 43, o versículo 18 e 19, que diz assim: Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Olha que interessante que o Senhor fala, nova profecia aqui de Deus, através do profeta Isaías. Ele falando exatamente isso. Eis que eu porei coisas novas. O avivamento, ele traz o novo de Deus para a minha vida. E esse novo, ele é tão desafiador que a palavra diz que ele colocará um caminho no deserto e rios no ermo, rios na sequidão. O Senhor, ele pode fazer isso. O Senhor pode abrir portas onde não existe. O Senhor pode fazer jorrar água em pedra. O Senhor, ele não precisa de lógica. Às vezes, para acontecer algo na nossa vida, nós buscamos uma coisa lógica. Isso não tem como acontecer por conta disso, disso, disso. E muitas vezes a gente esquece que Deus é o Deus do impossível. Ele não está preso à lógica. Quando ele precisa fazer algo na nossa vida, ele faz. Simplesmente faz. Porque ele é eu sou. Deus, ele é eu sou. Não há nada que seja superior a ele. Então, nós precisamos diferenciar isso. Nós estamos presos às circunstâncias, nós estamos presos ao que os nossos olhos vê, nós estamos presos a uma lógica. A lógica precisa acontecer isso, isso, isso. E aí a gente fala assim, ó, qual é a lógica? A lógica é, por exemplo, a lógica do nascimento de uma criança. Um homem e uma mulher precisam ter um relacionamento para se nascer um filho. Aí ele quebra essa lógica quando ele coloca no ventre de Maria o menino de Jesus, sem ela nunca ter tido nenhum tipo de relacionamento com o homem. Então, Deus, ele quebra essas lógicas. E ele fala exatamente isso. Uma vida avivada, quando eu busco esse avivamento, é que eu busco essa certeza de que Deus pode fazer coisas novas a qualquer momento na minha vida. Mesmo que a minha vida não esteja correspondendo àquela lógica humana, mas Deus pode fazer. Isso é milagre. Isso se chama milagre. E nós estamos assim, se o Senhor ele colocou isso aqui na nossa vida, eis que eu posso fazer coisas novas. Às vezes a gente está tão agarrado àquele velho, aqueles velhos costumes, aquelas velhas ideias, quando Deus pode fazer tudo novo na nossa vida. Deus pode nos dar um coração limpo, limpo de mágoas, de ressentimento. Deus pode fazer a gente esquecer.
Esquecer, exatamente. Eu me lembro que num momento muito difícil, né? Todos os irmãos sabem disso, de conversão ao Senhor, quando eu perdi a minha mãe, Deus naquele momento, quando eu me converti, eu esqueci da data de falecimento da minha mãe. Bem tempo depois que eu vim lembrar, mas naquele momento ali eu tinha até esquecido, porque era uma data que trazia tanta dor, tanta mágoa, tantas lágrimas. Deus faz esquecer. Eu me lembro de um testemunho também de uma colega que ela falava isso. Ela tinha um ressentimento tão grande pela pessoa, pelo que a pessoa fez com ela. Deus fez ela esquecer que ela, quando olhava para a pessoa, ela falava assim: olha, eu não sei, não me lembro, eu tinha alguma coisa contra você, mas eu não consigo lembrar do que você me fez para eu ter esse sentimento com você. Eu não consigo lembrar. Deus faz isso. Como ele faz essas coisas na nossa vida? Coisas novas, coisas que talvez fogem da nossa coerência. Como pode? Mas Deus faz isso. E Ele quer fazer isso nas nossas vidas. Esse avivamento que Ele quer trazer para a igreja. Então, nós estamos vivendo esse tempo. Um tempo que Deus tem buscado isso para a sua amada igreja. Nós estaremos caminhando nesse mês de setembro, em busca desse avivamento, em busca dessa unidade, em busca desse caminhar juntos, em busca desse pensar juntos. Quais são os propósitos para a nossa vida? O que o Senhor quer na minha vida, na sua vida, na vida da sua igreja? E para isso nós vamos caminhar, sim, nessa postura de avivar, de tornar a viver. E para isso nós precisamos buscar nós nos aprofundarmos nessas raízes do Senhor, buscar algo novo da parte dele, ter a certeza que ele vai trazer coisas novas na nossa vida, é prosseguir e prosseguir conhecendo o Senhor. Deixa eu ler a conclusão do estudo que diz: o avivamento em unidade é o desejo para esta geração. Somente uma igreja que busca o avivamento cumprirá o seu propósito aonde ela está inserida. Vamos buscar nos avivar, não algo momentâneo, não algo de momento, mas algo que esteja presente por toda a nossa vida. Não algo preso a mês, a circunstância, não. É para a nossa vida, sabe por quê? Porque os dias estão breves, irmãos. A volta de Jesus está cada vez mais iminente. Então não é tempo mais de perder tempo. É tempo da gente buscar. E vamos buscar enquanto é tempo. Não deixarmos para amanhã. Amém, irmãos? Vamos estar orando. Amém. Obrigado pela sua presença até aqui, por termos estado juntos nesse estudo. Pai, nós louvamos teu nome, te agradecemos mais uma semana, mais um estudo, mais uma maravilha que o Senhor tem acrescentado na nossa vida. Deus Todo-Poderoso, fala profundamente ao coração dos nossos irmãos. Que o Espírito Santo continue a falar depois dessa mensagem, Pai, e que nós possamos te buscar, Senhor, incessantemente, para que possamos ter raízes mais profundas com o Senhor. E o Senhor traga um avivamento verdadeiro, Senhor, para as nossas vidas, para esse novo tempo, para esse grande tempo. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado pela vida da minha amada célula. Deus, ser com cada um de nós. Continue nos guardando, nos livrando, nos protegendo e nos sustentando, Senhor, nos seus braços. Muito obrigado por tudo. Assim nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Fica na paz? Beijo grande no coração de todos. Ficam com Deus.